Malta, sejam bem-vindos a um novo podcast. Hoje eu trago-vos uma coisa completamente diferente. Eu trago-vos o José. O José é Pro Judge da IFBB Elite Pro. Vamos falar sobre muita coisa interessante dentro deste mundo. Algumas provas futuras que vão acontecer em Portugal, que é algo novo, diferente. Fiquem por aí que vocês vão gostar, acreditem. José, apresenta-te à malta. Estás completamente à vontade, é tudo teu. Olá a todos, meu nome é José Monteiro, sou o presidente da FCPP, da Federação de Culturismo e Powerlifting de Portugal, afiliada neste momento com a IPF. Obviamente fazemos um trabalho e enviamos os nossos atletas em culturismo, porque estamos a lutar pela IFBB em Portugal. Eu sou juiz Elite Pro da IFBB, com muito orgulho, sempre o meu trabalho foi sempre ser juiz dentro da IFBB. E pronto, e é isto. José, a coisa mais importante foi aquilo que eu tinha-te falado há bocadinho e que eu queria saber é como é que tu chegaste aqui? Como é que tu hoje tens este cargo e estás a liderar esse projeto juntamente com outro tipo de competições que vão querer surgir? Vamos já falar um bocadinho em off de novas situações que vocês estão a tentar resolver e conseguir trazer para cá. Como é que tu chegaste até aqui? Como é que surgiu tudo isto? Eu acho que todos nós temos um passado desportivo. Eu obviamente comecei muito cedo, e a maior parte de nós começa no futebol. Eu comecei no futebol, depois o futebol acabou de certa forma, avancei para os estudos superiores, sempre tinha e sempre tive a ideia do físico e do culturismo. Acho que a maior parte de nós cresceu a olhar para o Rambo, para o Schwarzenegger, e então sempre tive essa ideia, sobretudo como somos adolescentes, começamos a olhar para outra maneira, e não é só para o bem-estar, também é mesmo para a nossa qualidade física. Então começamos a frequentar o ginásio por essas ideias, porque não é só o que nos interessa, obviamente, é o bem-estar físico, não? O bem-estar também de olhares para o espelho, gostas do que fazes, gostas do teu corpo, gostas de ver o teu corpo a transformar e sentir os resultados, e essa também foi a ideia. Comecei a treinar. Já estava em ciências do desporto, depois, obviamente, quando acabei a licenciatura em ciências do desporto, tentei descobrir um bocadinho mais do que era o culturismo. Na altura, a mente era um bocadinho fechada, a formação não era tão ampla como temos agora, hoje em dia, e graças a estes podcasts e muitos outros, e muita gente que passa a informação, e isto é uma coisa muito boa, que é a informação não é de ninguém, temos de passá-la, obviamente, e assim é que vamos crescer. Mas tudo o que vocês têm agora, nós não tínhamos, e eu só tinha uma opção, e a opção nesse momento era passar a fronteira e dizer: olha, o que é que os espanhóis fazem neste momento? Tínhamos muitas revistas, eu cresci a ler algumas revistas, tinha as revistas do Mixto Lazarosa, essas coisas, e por mais incrível que pareça, hoje, na primeira vez que eu fui como juiz internacional no Arnold, ele sentou-se ao meu lado, e eu disse: o que é isso? Então, mas o homem que mandava os livros que eu começava a ler, agora está sentado ao meu lado, e passado uns anos chama-me amigo, com muita honra minha, e não é? Estas coisas, o desporto tem isto. Obviamente que quando começas no culturismo, obviamente comecei como juiz aqui, aprender as coisas, em 2000, se não me engano, 2010, 2011, ir às primeiras competições. Por incrível que pareça, a primeira competição que fui ver era uma competição que já não se faz há muito tempo, ou se faz só de vez em quando, uma vez por ano, no Algarve, porque eu comecei a treinar num ginásio muito perto da minha casa, que é o XL Gym de Camarate, que agora sou o diretor técnico desse ginásio, e obviamente que o culturismo estava sempre implícito. Quando eu entrei para aí em 2003, 2004, no ginásio, e muitos atletas já competiam, e tu olhavas para os atletas que competiam, tinha assim aquele bichinho, e depois acabas por ir às competições para ver os teus colegas de ginásio, apoiar. Fui as primeiras vezes, fui ver, e depois cresceu aquele bichinho de: olha, é assim, eu não vou competir, não tenho a mínima vocação ou foco até ao momento, não é? Para competir, não, honestamente, e por isso temos de dar todo o mérito a quem consegue manter uma dieta, manter este foco, que é muito difícil. Eu nunca consegui, não é? Ter esse foco para me estrear em palco, mas fui começando a ver competições. Tínhamos poucas competições em Portugal, comecei
cada vez mais a ir a competições em Espanha, porque passando a fronteira, obviamente, naquela altura estávamos 30 anos à frente, sem problema nenhum, porque eles tinham 300 competições e nós tínhamos 10 ou 5 ou coisa assim parecida, e agora, obviamente, é que o nível com informação a passar fica um bocadinho mais... Começa a ficar mais nivelado? Fica. Eu tenho a ideia que já está muito nivelado. O culturismo sofreu, nos últimos 10 anos, sofreu uma evolução em Portugal enorme. E isso é muito positivo. E até positivo em termos de aceitação do público, aceitação das pessoas, não é? Mesmo com as novas categorias fitness que foram lançadas. Eu lembro-me quando foi para votar a categoria Men's Physique, a rapaziada dizia: vocês são loucos, vocês vão matar o culturismo porque o rapaz de calções não treinam pernas, isso é impossível. Hoje em dia é das nossas categorias mais conhecidas, que têm mais atletas. Digo isso também. Eu estou à espera de um boom, e eu tenho a ideia que será. O Fit Model vai ser um boom, o Fitness Challenge vai ser um boom, porque o desporto evolui e nós temos de ir à procura, obviamente, da evolução desportiva e do que as pessoas gostam do desporto e que os praticantes que estão nos ginásios ou nos clubes gostam de fazer. E é isso que a IFBB e todas as federações, obviamente, têm de ir ao encontro, porque não existe um desporto estanque. O futebol agora está a mudar as regras, não havíamos nós de mudar as regras ou categorias. Não é? O futebol que é uma coisa assim um bocadinho mais fechada. Acreditas que quem leva o treino mais a sério é competitivo e, portanto, é importante ter esse tipo de competição? E olha que nós entendemos muitas vezes, a nossa grande filosofia agora na Federação é trazer provas um bocadinho mais pequenas, porque eu não acho justo. Eu, e acho que todas as associações que nos apoiam, os presidentes das associações que nos apoiam, não achamos justo. Imagina, nós fazemos um regional e no Regional Sul, por exemplo, não é? Termos uma categoria Men's Physique com 20 atletas e dentro dessa categoria com 20 atletas estava lá um atleta que já tinha ganho a categoria dele no Arnold, um que era campeão do mundo e um estreante. O estreante olha para aquilo e diz: o que é que eu estou a fazer aqui? Tem de haver este grau competitivo. Eu acho que o desporto é uma pirâmide, nós temos de cada vez mais criar as bases e depois fazer um incentivo, porque nos nossos estatutos da Federação é promover e incentivar, e é isso que nós temos de fazer, não é? A Federação é promover e incentivar o desporto, e não haver aquele filtro de estás bem, mas ainda não estás bem para competir. Eu acho que competir é como jogar futebol, não é? Eu também, olha, posso dizer que jogava muito mal, não é? Mas competi. Fui federado, por isso, meus amigos. E uma pessoa que hoje faça algum tipo de competição e não seja boa, pode, nesse tipo de experiência, querer melhorar e depois subir nessa mesma pirâmide que falaste. Como é que se evolui competindo? Existe obviamente, não quero deixar de lado, as pessoas podem ir com o foco, que vou a primeira vez e vou para ganhar. Sem dúvida, não há problema nenhum, podes ter esse foco competitivo, não há problema. Agora, acho que o atleta de culturismo, o atleta de Men's Physique, o atleta de bikini, de wellness, tem que crescer competindo, não é? Não é a primeira vez, porque aquilo é tudo muito incerto, não sabes como é que a carga vai correr, tirar água, não tirar água, se a preparação corre bem, a definição corre bem, a dieta corre bem, os treinos não correm bem, é a primeira vez que vais fazer aquilo, ou a segunda vez. Então, quanto mais competes, melhor ficas. Mais à vontade ficas com o processo, certo? Contudo, são muitos fatores, competir envolve muitos fatores. E então, se nós conseguirmos, obviamente, aprender a cada competição, vamos subindo de grau a degrau, sem problema nenhum. Ok, falaste aí em algumas categorias um bocadinho diferentes, vamos a falar aí, falaste em biquíni, etc. Explica uma coisa a mim e à malta que nos vê que pode não saber. Eu pessoalmente não sei, não estou muito por dentro do assunto. Como é que é o processo avaliativo, como é que é avaliado uma competição de Men's Physique, por exemplo, eu já falar. O que é que se procura? Antes disso, vamos tentar fazer aqui uma ideia de como é que nós dividimos as categorias. E foi mesmo nesta. Vamos tentar olhar para aquilo como se fosse uma escada, não é? Imagina, o atleta vai para o ginásio, começa a treinar e depois de repente lembra-se, olha, vou tentar ir para uma competição. Então nós temos vários patamares. Neste momento, com menos massa muscular, se calhar, diria, é o Fit Model, porque existe Fit Model tanto masculino como feminino. O que é que se quer nessas categorias? É gente, obviamente, que treina, faz uma boa alimentação, não treina regularmente no ginásio, não precisa treinar regularmente no ginásio. Por exemplo, atletas de Fit Model podem fazer outras atividades, imagina até crossfit, ou natação, ou seja o que for. Isto é a parte, obviamente, que
tem de treinar no ginásio, não tem de treinar exclusivamente no ginásio ou dedicar-se 100% a isso. Então temos essa categoria que está a crescer a cada dia. Em termos de massa muscular, obviamente, queremos menos massa muscular. Em termos de definição, que é a separação muscular, queremos menos separação muscular. E depois, obviamente, essas categorias são um bocadinho mais tapadas. Imagina um biquíni das meninas, a parte do abdômen que é mais difícil se calhar de definir nas meninas, está tapada. Nos meninos, ele tem também, nos atletas femininos, nos masculinos tem os calções, e depois tem uma ronda que vem com uma caveada, ou o que for assim, para fazer as suas poses. Está a crescer, obviamente, ainda demora muito, porque até conseguimos implementar, mas a pouco e pouco vai crescer no panorama desportivo. Obviamente, passamos agora para as mais conhecidas. Logo o Men's Physique. Nós criámos o Men's Physique, a IFBB criou o Men's Physique, como uma categoria introdutória, porque nós íamos para os ginásios e víamos montes de meninos com bom aspecto, montes de atletas com bom aspecto. Não é? Só que ainda não tinham a dureza de um culturista, a simetria de um culturista, as pernas estão desenvolvidas ou os músculos estão desenvolvidos como tinha um culturista, então nós achamos, fantástico, é uma categoria fantástica para introduzir e obviamente poderem começar a competir. Só que o que é que traz a competição? A competição traz muitas vezes aqui algumas coisas que não são boas, e nós temos isso em história. Por exemplo, a primeira Miss Olímpia e a última não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rachel, só se olharem para a foto da Rachel McLeish e olharem para a última Miss Olímpia, não tem nada a ver, tem muito mais massa muscular. A competição faz isso, faz a evolução dos corpos, assim como a evolução dos corpos, por exemplo, no panorama olímpico, não é? Os velocistas do início dos Jogos Olímpicos não têm nada a ver com os velocistas dos Jogos Olímpicos de agora, e isso está estudado, obviamente, e nós temos artigos fantásticos que nos contam isso. O Men's Physique, para mim, cresceu numa maneira que não devia crescer, que era, vamos ter de olhar para a categoria e dizer assim, meus amigos, onde é que é massa muscular a mais? Porque para mim, José Monteiro, massa muscular a mais é um X, por exemplo, não é? Mas para um russo, talvez, ou para uma pessoa do Irão, massa muscular é outro X. E então nós temos de arranjar aqui um padrão. E isto às vezes é difícil, porque nós vamos falar um bocadinho das avaliações. Estar sentado numa mesa de juízo não é o que o Zé Manel acha, não é o que o Luís acha, não é o que o Anthony acha, não, aquilo, obviamente são todos os juízos. Depois vou tentar explicar mais ou menos como é o sistema de pontuação, mas não é com a minha opinião, é a opinião de todos os juízes. Obviamente que às vezes aquilo, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, torna a coisa interessante, mas também pode tornar, obviamente, a coisa menos fidedigna. Ok. Passando depois da categoria Men's Physique, que mais categorias? Exatamente. Depois a seguir ao Men's Physique, o que é que nós achamos? Havia muita gente em Men's Physique que não queria passar do Men's Physique, queria se manter em Men's Physique, mas tinha um bocadinho mais de densidade muscular, tinha mais separação, maturidade muscular também. Então a IFBB criou uma nova categoria que se chama Muscular Physique. Obviamente, aí nessa categoria permitimos um bocadinho mais de massa muscular e às vezes até um bocadinho mais de maturidade muscular aos atletas. Quando o atleta, e isto já aconteceu variadas vezes, nós temos inúmeros casos de atletas que queriam ir para o Men's Physique, estavam enormes, mandámos tirar os calções, olha, tira os calções e vai tentar ir a culturismo clássico, que é a primeira categoria dentro do culturismo, que nós dividimos a federação em culturismo e fitness. Até Men's Physique, na parte masculina, até ao Men's Physique ainda estamos na parte do fitness. A partir do culturismo clássico já estamos na parte do culturismo. E então aí já os critérios para julgar já são a proporção, a simetria, o volume muscular, a separação muscular, a aparência em palco. Todos esses critérios são bem estudados, obviamente, e acho que até é mais fácil para o público acompanhar neste sentido. Depois, dentro do culturismo, temos as nossas categorias olímpicas agora, que é o Classic Games. Nós já fomos medalhados olímpicos nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos asiáticos também. Continuamos o trabalho olímpico, isso para nós é fantástico, continuar este trabalho. Começamos com o Classic
com o Classic Games, depois o culturismo clássico, depois do culturismo clássico temos o Classic Physique, que é muito conhecido agora, que é uma por causa do vazio abdominal. Nós tínhamos um problema muito grande, porque o culturismo estava, desculpa a expressão, mas parecia-me que estava um bocadinho a morrer, porque tínhamos gente com barriga dilatada e aquilo não era culturismo, a meu ver, não era culturismo. Certo. Tínhamos um problema grave. E as causas não vale a pena falar nelas, porque podem ser de variadas causas. Mas pronto, tínhamos e conseguimos em 3, 4 anos acabar com isso. Porquê? Introduzindo uma nova pose, foi o vazio abdominal. Em Espanha, todas as poses de culturismo acabam com vazio abdominal. E agora a maior parte dos atletas, seja em culturismo clássico, faz vazio abdominal. Porque é assim, nós estamos a voltar ao culturismo clássico, ao V-shape, o atleta a ser mais harmonioso e menos muscular, porque nós passamos uma era onde nós vimos o tamanho, e o tamanho não é maneira de classificarem nestas categorias, só o tamanho não serve. Nós temos de olhar para o culturismo e olhar para uma escultura humana, olhar para as formas, olhar e veres, ok, a proporção está lá, a simetria está lá, e isso é muito importante para nós. Ok, isso é muito interessante. Acima do clássico, o que há? Culturismo por peso. Aí, obviamente, já dividem as categorias, imagina, até 75, até 85, até 90, mais de 100 kg. E é o culturismo já por peso, culturismo por escalão do peso. Ok. Puxando atrás, como é que é avaliada então uma competição de Men's Physique, por exemplo? O que é que nós queremos no Men's Physique? Como é uma categoria introdutória, o que é que é mais fácil dizer o que penaliza os atletas? Porque muitas vezes eles são mais penalizados por isso. Imagina, vascularização. E quando digo vascularização é nós termos excesso de veias por todo, imagina, carregado no abdômen, vê-se as veias, estás tão seco que se vê as veias. Certo. Vascularização penaliza. Volume muscular excessivo penaliza. Parece estranho, não é? Uma federação de culturismo penalizar quem tem massa muscular mais. Mas não é isso. Nós temos uma escada e é isso que nos leva a trabalhar dessa maneira, obviamente, e as regras que nos levam a trabalhar dessa maneira. Por isso, massa muscular a mais não convém. Depois, as poses também do Men's Physique são todas relax poses, que é poses sem fazer força. São poses que chegas o mais tranquilamente possível, relaxado possível para fazer as poses. Se estás bem, naturalmente não precisas de dar a contrair, e muitas vezes os atletas, vê-se alguns atletas em palco fazer aquela cara de culturista, obviamente não se quer isso. Nós queremos, obviamente, que seja um desfile sem fazer muita força, muito forçado, por assim dizer. Depois, olhando para os pontos fortes no Men's Physique, queremos, obviamente, um abdômen bem constituído. Isso é a parte mais fundamental. Do abdômen. O abdômen, se calhar, é um dos pontos onde se olha mais. O ombro, porque nós queremos olhar para o V-shape. Então, cintura pequenina, o ombro um bocadinho mais desenvolvido, obviamente, que é um dos apoios para fazer o V-shape. As costas também. E a partir daí, boa aparência e olhar para a aparência geral do atleta também é muito importante. Como é que funciona o termo, a pontuação de juízes? Vocês avaliam, por exemplo... Explica. Isso é um tema interessante. Nós, na IFBB, temos sempre juízes em número ímpar. E imagina, podem ser 5, podem ser 7, podem ser 9, podem ser 11. Como é que depois, imagina, tu tens um número de atleta, especialmente chama o teu dorsal, não está no dorsal, mas pronto, está ali do lado esquerdo, ou da cueca, ou do calção, ou do biquíni, e como é que se faz a competição? Muito simples. Se forem, por exemplo, numa final, vamos tentar fazer desde o início, imagina que são 40 atletas numa categoria. Não é? Entre os 40 atletas e os 11 juízes que lá estão, vamos fazer de conta que são 11 juízes, mas podiam estar menos, os 11 juízes colocam uma cruz, nós temos uma folha de classificação, com o número dos dorsais todos dos 40 atletas, e que escolhe uma cruz à frente dos atletas que ele acha, neste caso, o juiz acha, que devem passar para a próxima eliminatória. Dos 40, imagina que passa para a semifinal, e a semifinal começa a partir de 15. Já às vezes pode haver um empate, são 16, 17, ou por aí, mas geralmente anda sempre nesses números. Eu faço a minha folha, coloco 15 cruzes à frente dos dorsais, que eu acho, dos atletas dorsais, que eu acho que
devem passar à próxima fase. Os meus colegas também fizeram isso, obviamente. Certo. Depois, no final, vai para um estatístico, que é uma pessoa que está no final, recolhe as pontuações e quem tiver mais cruzes ou mais chamadas para aquela semifinal, obviamente passa à semifinal. Esta é a fase eliminatória do culturismo. Depois, nas semifinais, as coisas já se processam de maneira diferente. Nós vamos ter de pontuar de primeiro ao 15º, ou se houver empates 12º, ou 16º, 17º, os que tivermos em palco. Então imagina que subiram 15, foi fantástico. Foi uma chamada, uma semifinal com 15 atletas. O presidente da mesa, que está no centro da mesa, diz-nos a todos os juízes, olha, quero o vosso top 5. E então todos os atletas, depois de pousarem, todos os juízes vão marcar num call-out, numa chamada, os 5 melhores atletas que eles acham que são os melhores, os 5 melhores. Obviamente que esse call-out é reunido novamente no centro da mesa, são contados os call-outs. Quem tiver mais call-outs, ou mais chamadas pelos juízes, está no primeiro call-out. Okay. O que é que isso significa? Nós, como juízes, olhamos para o primeiro call-out e dizemos, ok, então estes são os atletas do primeiro até ao quinto lugar. O segundo call-out são do 6º até ao 10º. E o terceiro call-out, do 10º ao 15º. O que é que acontece depois disso? Nós, obviamente, cada um dos juízes dá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí fora, não é? Vai à mesa de estatística. E agora aí é que é a parte mais bonita e, para mim, mais interessante da parte de ser juiz e, obviamente, nós termos o sistema de pontuação. É que o atleta não é classificado pelo final das classificações de todos os juízes. Nós, por exemplo, com 11 juízes, cortamos as 3 classificações mais altas do atleta e as 3 mais baixas. Então, obviamente, se tiveres um amigo na mesa de juiz, não te vai favorecer em nada. Se tiveres 2 amigos, não te vai favorecer em nada. Porquê? Porque o atleta, obviamente, a pontuação do atleta é classificado sem esses viés, sem essas grandes outliers. Podem até não ser outliers. Sim, exato. Só se corta primeiros lugares, mas pronto, é assim, mais uma segurança, obviamente, para que evitar esse tipo de a pontuação seja mais fidedigna. E tudo isso, obviamente, é depois colocado à disponibilidade tanto dos atletas como das equipas. Isso é a parte mais bonita, é nós podermos estar lá, fazer a pontuação e toda a gente sabe as pontuações que teve. Depois no fim tens todo o acesso a... Exatamente, os scores. Só puxando agora uma coisa atrás, porque isto é importante para passarmos para quem nos está a ver. A malta tira 3 meses de preparação, 4 meses, 5 meses, treina, dieta, tudo. E chega à altura da competição e não se apresenta da melhor forma. E tu falaste ali há bocado, para decidirem o top 15, vamos supor, tens pouco tempo porque é muita gente para avaliar. Então a malta tem que realmente estar bem e saber-se apresentar logo naquele primeiro momento, para depois sim poder ter outro momento para ser avaliado. É que está. Eu acho que o primeiro impacto, para já, nós temos atletas muito bons fisicamente, mas depois a pousar, há alguns que certo. Ou não nasceram para pousar, e isto é uma coisa... Ou não treinam. Alguns não treinam, e outros, obviamente, que não se sentem à vontade. E o que eles dizem é, eu não nasci para isto, não nasci para pousar, tenho um bom físico, obviamente, tem uma capacidade fantástica, mas estar em cima do palco, e não esquecer que o nosso desporto é peculiar por isso. Estamos em cima do palco, somos artistas. Não há outra hipótese, não é? Então, esquecem essa parte. E se esquecermos essa parte, depois, em alta competição, eu acredito num regional, a malta que não está tão bem, que está com uma gordurinha, e tu estás fantástico sem pousar tão bem, isso não passa. Agora, quando tu estás com 30 ou 40 atletas, que estão tão bem fisicamente como tu, mas sabem pousar 70 vezes melhor que tu, a coisa acabou. Pois. É que tu parece que estás completamente fora. Porque é isto que acontece, tu melhor do que eu deves saber isto, e nós em Portugal falamos muito sobre isto, porque eu estou muito por dentro de outro mundo, não do português, estou muito dentro do mundo brasileiro, americano, estou pouco dentro do mundo português, por muito triste que seja dizer isto, mas o que eu me apercebo mesmo lá fora, e acredito que nós sejamos exatamente o mesmo, é treinamos, fazemos dieta, temos um treinador, um preparador, levamos tudo ao detalhe, grama da comida, está tudo perfeito, chega à altura da competição, mas eu nunca treinei pose, ou treino na hora, tipo na entrada, para ver como é que é. Não é? Fiz tudo o meu trabalho de casa, eu realmente treinei
as X sessões que era para treinar? Não preciso dizer o nome, porque não vale a pena, porque são tantos os casos, nem vou selecionar nomes. Mas, por exemplo, há meninas de biquíni que nunca andaram de saltos altos até o dia anterior da competição. Claro. Imagina como é que aquilo vai correr mal. Vai correr, não é? E há meninos de menos físico ou de culturismo que nunca treinaram poses e depois estavam lá antes do palco e disseram, como é que é? Então, como é que é? Quais são as poses? E a seguir faço o quê? Quem não se prepara, obviamente prepara-se para perder. Claro. Não, mas isso não faz sentido nenhum. Se vais com a mentalidade de competir, tens que saber o que é que isso significa. Exatamente. Todas as etapas, o que é que significa mostrar o corpo, e às vezes aqui mostrar o corpo, obviamente, que há muitas maneiras. Basta um ângulo diferente. Basta não estás a mostrar o melhor de ti para ficares um bocadinho atrás dos outros. E às vezes nem mereces. É porque o culturismo não é quem é melhor, quem se mostrou melhor. Porque certo. Eu até posso olhar para o atleta fora do palco e dizer, pá, isto está fantástico. Olhamos nas pesagens e dizemos, epá, que fantástico. Depois lá em cima do palco. E depois olhas a atletas que na pesagem não parecem nada. Depois em cima do palco transformam-se. Parece que têm mais 20 quilos em cima. Isso acontece. Olha, eu pessoalmente ouço muitos podcasts, agora tenho o meu, mas também ouço muita coisa. E uma vez ouvi um árbitro dizer uma coisa que eu acho interessante e se calhar vais-te relacionar com isto, que é, não estamos à procura de quem se apresenta melhor, muitas vezes é quem não apresenta melhor os pontos fortes, é quem esconde melhor os pontos fracos. Sem dúvida. Há atletas que têm muitos pontos fracos e que nós não conseguimos ver, porque eles esconderam bem. E eu, obviamente, como juiz, tenho de olhar e tenho de classificar o que vejo em cima do palco, não o que, obviamente, o que se passa antes, ou as fotos do Instagram, ou seja lá o que for, não, o que está em cima do palco. E nós vemos atletas, às vezes também acontece o contrário, vemos fotos de atletas fantásticas, dizemos, está numa condição fantástica, mas ali, naquele momento, não correu bem a água, não correu bem a carga, pronto, e aquele momento não correu bem. É como outros podem não parecer grande coisa, mas depois as coisas correram bem dentro do palco e olharam para aquilo que está completamente diferente. Só uma dúvida que eu tenho, que eu depois já ouvi-te a falar, não te queria estar a interromper. Disseste-me que existe um juiz de mesa que está no centro. Sim, geralmente não que mande mais que os outros, neste caso ele recolhe os call-outs, não manda mais. Pensei que tivesse algum poder extra de... Não há poder. Não há poder extra nenhum. A ideia é termos no centro da mesa alguém que recolhe os call-outs, obviamente, faz a contagem dos call-outs e atenção que tudo o que nós fazemos em culturismo é assinado, como juízes. Tu colocas lá a tua pontuação, número de juiz e assinas. Obviamente que isso é uma prova de crime, não é? Por isso não vais dizer que não escolheste aquele atleta ou que te enganaste, seja lá o que for. Não. Está lá com a tua assinatura, está lá a tua prova. Ok. E diz-me uma coisa, tu costumas também fazer, portanto, juizar algumas atividades e algumas competições internacionais, europeias, no caso? Eu faço, já há muito tempo faço juiz internacional, já fui a inúmeros Arnold, a inúmeros Diamond Cup, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, obviamente também já também ajudámos a avançar as federações de Angola, Cabo Verde, Moçambique, que têm muita qualidade também. Já fiz vários campeonatos Elite Pro, campeonatos profissionais da IFBB, obviamente, e com isto vamos ganhando outra visão e outras ideias também, não é? Porque a primeira vez, para ser honesto, que ajuizei um Arnold, nós estamos habituados a 10, 15 atletas e geralmente aparecer uma linha com 60, por exemplo, no Egito apareceu uma linha com 74 atletas. É difícil, é um choque, mas quando estás habituado já sabes mais ou menos o que procuras. E um juiz, obviamente, tem de saber muito bem o que procura em cada uma das categorias. Nós, enquanto portugueses, temos uma representação alta de juízes em competições europeias? Temos muitos juízes internacionais e de boa qualidade. E eu continuo a dizer que nós, obviamente, com esta paragem da pandemia, não tivemos tantos eventos internacionais, que vamos obviamente dar a volta e queremos ter novamente grandes eventos internacionais, mas temos grandes juízes, temos um corpo de juízes internacionais reconhecidos pela IFBB de grande qualidade.
Ok, muito bom. Falando em competições femininas, porque não falámos das meninas e é importante. Vamos falar das meninas, a mesma ideia de escadinhas, neste caso Sim. também mantendo a massa muscular, só que há uma coisa na IFBB que é primordial, que é virilização. As meninas, seja em que categoria for, se tiverem algum traço de virilização, última. Ok. Isso é ponto assente. Quanto à massa muscular, da mesma maneira, com menos massa muscular, a Fit Model, óbvio, que começou agora e já temos no Campeonato do Mundo, tivemos no Campeonato do Mundo Fit Model cerca de 1500 atletas, isso para nós foi muito bom, e é uma categoria que eu acho que vai crescer muito em Portugal, tenho a certeza absoluta. Tem uma aceitação maior pelo público? Tem. Para já estar o abdômen tapado nas atletas femininas ajuda um bocadinho na parte da preparação, tipo de biquíni, depois o desfile com o vestido e o nosso trabalho, obviamente, a ter muito cuidado com a virilização, com o excesso de massa muscular, porque isto acaba por destruir o desporto, porque quanto mais massa muscular, mais juntas estão as categorias. Porque se elas todas tiverem muita massa muscular, a gente não consegue ver se é uma biquíni, se é uma body fitness. Eu vou tentar explicar, obviamente, para que toda a gente saiba. Então, primeiro patamar, o Fit Model. Segundo patamar, temos o Bikini Fitness, que é muito conhecido, que é das categorias que temos mais atletas. Depois temos o Wellness, e o Wellness é curioso, porque cresceu no Brasil, não é? O Brasil começou a ter o Wellness, depois passou para Portugal. Em 2016, creio eu, que estreámos aqui o Wellness em Portugal, sempre com a IFBB. Foi a IFBB que é fundadora dessa categoria. Depois foi aprovado no Congresso, não me engano, posso me estar a enganar, em 2016, no final de 2016, no Congresso Mundial, a categoria Wellness. Então avançámos com a categoria Wellness, só que existem dois estilos de corpo, é mesmo assim, dois tipos de atletas. É uma atleta um bocadinho mais virada para a parte europeia, que não tem a genética que tem, se calhar, as latinas, não tem as atletas brasileiras, de Portugal, de Angola. E depois temos o Wellness, tipicamente do Brasil, onde, obviamente, o volume da coxa é bem maior. E nessa categoria podemos fazer um bocadinho de distinção. Nós temos grandes atletas, por pouco o ano passado não conseguíamos mais uma atleta pró, tivemos uma atleta em segundo lugar no Arnold de Classic, que foi feito em Santa Susana. Também temos a Ellie no campeonato de Elite Pro, ficou em segundo lugar, que é uma atleta que estava fantástica. Por isso nós em Wellness sempre tivemos boas atletas, vamos continuar a ter Elite Pro, tivemos também várias atletas que já representaram Portugal com excelentes resultados em Elite Pro, tanto amadora como em profissional. Sempre tivemos um bom nível competitivo. Depois do Wellness, temos aqui alguma divisão. Acabando a parte do fitness, começa a final do fitness, é o body fitness, que é uma menina que tem um bocadinho mais de dorsal. Eu caracterizo o corpo como um Y, tem um bocadinho mais de dorsal e mais definição nas pernas, não tem as pernas já de uma wellness, porque na wellness eles aceitam um bocadinho de diferença entre os membros inferiores e os membros superiores, as pernas e a parte da coxa um bocadinho maior. Depois do Body Fitness temos o Women's Physique, que é a única categoria de culturismo, fora o fitness, que nós temos na IFBB para a parte feminina. Ok. De todas as categorias, sem dúvida que a Wellness é aquela que chama mais a atenção das meninas para competir, ou acreditas ser a primeira que me falaste? Biquíni. Eu tenho ideia que onde temos mais atletas ainda seja a biquíni. Biquíni Fitness. Não fica muito atrás do Wellness. Ok. O Wellness também está em crescimento e em breve, se não estiverem muito próximas, pouco falta. Ok. Falámos um bocadinho em off também sobre competições futuras, o que é que ia acontecer em Portugal. Diz-nos, o que é que vocês estão a pensar fazer? Este ano já não digo, porque já está mais para o fim, mas acredito que não haja muita coisa a acontecer. Já, ainda há muita, e nós temos a segunda temporada, ainda não lançámos o calendário porque vamos ter muitas novidades ainda, mas vamos ter um Diamond Cup na Póvoa do Lanhoso. Um campeonato internacional onde todos os atletas da IFBB podem competir. Vai ter a presença de toda a lusofonia, Angola, Cabo Verde, Moçambique, a organizar o campeonato connosco. Vamos
obviamente fazer com que esse campeonato seja transmitido em streaming, que tenha boas condições para que os atletas possam lá estar. Vamos ter, obviamente, a entrega de Procars no nosso Diamond Cup, que isso é importante. Em termos de competições nacionais, ainda nos falta fazer o campeonato nacional, que nós fizemos na primeira temporada porque não dava para fazer por causa da pandemia. Vamos ter o campeonato nacional a 25 de setembro. Vamos ter também a Taça de Portugal mais próxima em novembro. Vamos ter outras atividades, como o Campeonato Universitário, a primeira vez que é feito. Vamos ter a estreia do Campeonato de Fitness Challenge dentro da parte do fitness, que é a parte de Fitness Challenge, que tivemos nos Fitness Games em Santa Susana, e já temos cerca de 13 equipas para competir. Isso para nós é bom, porque uma primeira vez 13 equipas já é fantástico. E vários eventos também de powerlifting. Do powerlifting ainda nos falta fazer o campeonato nacional. Vamos levar atletas também ao campeonato universitário em Bordeaux. Vamos estar no Arnold Classic com o powerlifting, com o culturismo, com o Fitness Challenge. Vamos ter uma segunda temporada um pouco carregada. Olha, eu achei muito interessante o Fitness Challenge, até já te tinha dito há bocado. Explica a quem não sabe o que é o Fitness Challenge. É simples. Fitness Challenge também nasceu com os ginásios. Nós olhamos para o CrossFit e sabemos, obviamente, o interesse que tem gerado o CrossFit e a maneira de treinar em circuito como tem evoluído. Uhum. Não tínhamos nenhuma categoria de performance. Eu tenho a ideia que a parte a IFBB mais os países nórdicos tinham um fitness atlético que era com elevações, com o remo e depois com a parte de aparência física, com a composição física. Agora vamos ter uma só de performance, que é este Fitness Challenge. Então, que é composto por seis estações, onde o atleta passa lá cerca de 2 minutos a fazer o maior número de repetições possíveis. Pode competir a solo, pode competir em dupla, pode competir pela equipa. Obviamente que faz 2 minutos de repetições, depois tem 2 minutos de paragem. Nós ainda vamos evoluir, obviamente que isto é o primeiro ano a fazermos os nossos campeonatos e as regras vão evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, há aqui algumas coisas, alguns ajustes, mas por agora já temos uma grande aceitação e eu acredito que a partir daqui é só continuar. Eu gostei muito, quando falaste eu gostei muito. Por acaso, quando tu falaste, eu gostei muito do contexto, do ambiente que se deve criar uma competição dessas. Eu acredito que em 2-3 anos já vamos ter uma liga extremamente competitiva em Portugal e a nível internacional já está, porque é como no wellness, quando nós pegámos na categoria, já alguém fazia a categoria. No Irão, eles já tinham esta categoria dentro da IFBB e foi só colocá-la e disse, isto é um sucesso, vamos avançar. Geralmente as categorias começam assim, não é? Começam a ser feitas a nível nacional, depois são propostas num congresso dos 190 e muitos países, 98, que a IFBB tem, são aprovadas as novas categorias e avança. Falaste um bocadinho no powerlifting e nós queríamos tocar nisso. Como é que funciona uma competição, um meeting de powerlifting? Powerlifting, pronto, é muito simples. Eu acho que também são movimentos que se fazem no ginásio. Eu acredito que todos nós, quando vamos ao ginásio, temos um bocadinho de powerlifter, só que não competimos, mas daí a passar para a competição deve ser mais, é só preciso incentivo. Então os meetings começam com o supino. Os atletas têm 3 tentativas, cada um deles, para fazer uma repetição com o máximo peso possível, consoante algumas regras, obviamente, que temos os árbitros, temos um árbitro central, 2 árbitros laterais e um árbitro depois, e 2 árbitros de estatística. O atleta escolhe o peso que quer levantar, imagina que quer fazer supino e para a minha primeira tentativa meto 120 kg. Então vai lá, faz a tentativa com 120 kg, tem, obviamente, o trazer a barra controlada, tem muitas especificações técnicas, não é só chegar ali e levantar da maneira que for. Muitas vezes alguns movimentos são inválidos porque não foram feitos da maneira que devem ser feitos. Depois faz
começa com o agachamento, depois do agachamento vai ao supino, depois do supino vai ao levantamento de terra. Com esses 3 movimentos nós temos depois uma power fórmula, uma fórmula que a maior parte das vezes relaciona o peso corporal do atleta com o peso que ele executou, e a partir daí, por categorias, imagina, temos categorias até 85 kg, ou neste caso 86, ou 92, ou por onde for, masculino ou feminino, e a partir daí são divididos os atletas e são classificados a partir dessa fórmula. Ok. Nós temos boa representatividade também no powerlifting? Nós ainda estamos a começar. O powerlifting, para ser honesto, também é um terreno novo que nós estamos a pisar. Ficámos 15 anos sem a representação e sem ter uma entidade com a IPF, International Powerlifting Federation, que é a única federação internacional reconhecida pela Agência Mundial Antidopagem, que está no programa olímpico. Nós estamos a fazer este trabalho agora. Começamos agora há menos de 6 meses, fizemos um campeonato para estreantes, para quem está a começar. Vamos avançar agora para os universitários, mas as marcas que temos visto são marcas muito boas já. Ok. É de supino, agachamento e deadlift, peso morto. E depois faz-se uma contagem com o peso corporal que o atleta tem e o peso que consegue levantar, está uma correlação e aparece um valor. Exatamente. Ok, muito bom. Mas para isto, obviamente, nós neste caso do powerlifting, temos e estamos muito bem assessorados pelo João Esteves, que é o nosso responsável técnico. Ele é árbitro da IPF, é treinador certificado de nível 2 da IPF. Ele tem ajudado muito a federação nesse sentido, no primeiro meeting que agora fizemos, nos próximos internacionais. Nós ainda estamos um bocadinho longe da realidade da IPF internacional, temos muito a aprender e muito que normalizar em termos de árbitros, em termos de equipamentos, porque todos os equipamentos utilizados em powerlifting têm de ser certificados, e nós o que queremos, obviamente, é ter os equipamentos todos certificados, todos os singlets, todas as coisinhas, os equipamentos não só pessoais, como também equipamento para as provas, tudo certificado pela IPF, para podermos futuramente fazer competições internacionais. Isso demora muito tempo, essa parte burocrática? Muita da certificação? Sim. Nós acreditamos que há empresas portuguesas que podem ser certificadas. Neste momento existem empresas internacionais que são certificadas, tanto equipamento pessoal como equipamento para os levantamentos, equipamento de ginásio. Só que são caras, neste momento, claro, para a Federação ainda são difíceis de adquirir, e acreditamos que em Portugal existe quem fabrique esse equipamento com boa qualidade e que pode ser certificado. Claro. É uma questão de tempo e de esperar que aconteça. Trabalho. Bom, José, para finalizarmos, eu queria que falasses de competições futuras já neste ano, que falaste ali um bocadinho, algumas provas que queiras divulgar, que achas que a malta deva saber, coisas que nos queiras dizer, só para finalizar. Nós estamos neste momento, agora no sábado, temos uma competição de praia, fizemos um circuito de praia que infelizmente não conseguimos fazer no Algarve, porque alguns dos estabelecimentos que estavam a trabalhar connosco vão ter de fechar depois do almoço, infelizmente. Neste momento estamos a fazer a competição de praia. A competição de praia, o ranking dos atletas, o vencedor do ranking tem uma entrada paga para competir no Arnold Classic em Sevilha. Isto para nós é muito bom. Claro. Acabando as competições de praia, paramos aqui este mês de agosto, depois começamos em setembro com a máxima força, avançamos em Aroca, um torneio universitário, tanto de culturismo como powerlifting. Depois vamos ter o campeonato de Fitness Challenge, que vamos fazer campeonato nacional no dia 11. Depois voltamos para o nosso campeonato nacional vamos para o Arnold Classic a 17 a 19. Depois, no dia 25 de setembro, muito agitado, são muitas datas. No dia 25 de setembro temos o Campeonato Nacional de Culturismo e Fitness. No dia 2 e 3 de outubro teremos o Campeonato Nacional de Powerlifting, com árbitros da IPF, para certificar todas as nossas marcas. É o mais importante, porque nós ainda estamos a começar agora, e tendo a ajuda da Federação Internacional de Powerlifting, temos a certeza que vamos fazer um bom trabalho.
Depois vamos ter também alguns campeonatos que ainda estão a ser preparados para outubro, que ainda não podemos divulgar, mas para novembro já podemos divulgar a nossa Diamond Cup, e a Diamond Cup vai trazer tudo o que é a nata do culturismo da IFBB a Portugal, e vai ser um momento-chave, e o retorno da IFBB a Portugal com o Diamond Cup vai ser muito, muito importante. Onde é que vai ser essa competição, ou ainda não podem dizer? Póvoa de Lanhoso, será na Póvoa de Lanhoso. Os atletas vão ter hospedagem gratuita, por isso para nós é importante ter essas condições para os atletas. Temos um main sponsor que ainda não podemos divulgar, mas vai ser um main sponsor muito, muito grande, para dar o naming ao evento, e é isto. Nós conseguimos trabalhar com algumas empresas, desde já agradecer aos patrocinadores, tanto a Box PT como a SciTech, que nos ajuda em muito para dar aqui alguns miminhos aos nossos atletas, algumas condições extra que para nós fazem sentido, porque sem condições os atletas não vão às provas, e a Federação tem de trabalhar continuamente, é mesmo para isso, é para dar melhores condições aos atletas. Ok. Depois a qualidade e os resultados vão aparecendo. Eu fiquei com uma dúvida, só para finalizar, que nós não falamos. Os Fitness Challenge, que exercícios é que falamos neles? O que é preciso ser feito? Começa com uma remada, depois a primeira estação, que são várias estações, é uma remada, depois é uma subida em banco, um lunge, walking lunge com a barra de 20 kg, com os discos e os bumpers de 15. Okay. Depois temos o Devil Press também, e temos Crunch. Ok, isso num período de 2 minutos, o máximo que conseguires, depois de recuperas 2 e voltas. Cada uma das estações tem o seu árbitro, o árbitro vai contando as estações válidas, depois no final é para a mesa de estatística e damos os resultados. Ok, portanto a malta que é boa no walking lunge, por exemplo, com barra, no caso 20 kg com 15 cada lado, estamos a falar de 50. Sim, com os 15 kg nos bumpers, portanto, exatamente. Fazer o walking lunge com 50 já não é brincadeira. Malta, se conseguirem fazer o walking lunge com 50, apareçam, senão não vale a pena. 2 minutos, não é preciso fazê-los continuamente, podem parar às vezes que quiser e continuar a fazer as posições. Certo, José, mas se com 50 kg se parar e tirar a barra, depois outra vez é que é o problema. Voltar outra vez, exatamente. Queres parar, podes parar e depois a seguir continuar a fazer. Olha, eu acredito plenamente. Ainda vamos ter, eu esqueci-me nos eventos e peço desculpa, são muitos eventos. Vamos ter ainda campeonato na Madeira e nos Açores também. Ok. É importante também falar nisso. São muitas coisas para fazer. Normal. Mas olha, eu acredito plenamente que os Fitness Challenge vão ser um sucesso. Porque não é para a malta que leva a competição do ponto de vista físico tão a sério, mas que sim, eu gostava de ver a minha performance a fazer walking lunge, um devil press, whatever, vários exercícios, e vou contabilizá-los a 2 minutos, vou a uma prova, com outra malta a fazer o mesmo, um bocadinho no seguimento daquilo que é o CrossFit, como falamos. Eu acredito que isso vai ser um sucesso. E eu acredito agora que, imagina, numa praia, nós conseguimos lançar o Fitness Challenge num paradão, ou seja, o que for, o ar livre também nos vai ajudar. Cada vez mais atividades outdoor em competição têm ganhando muito chamariz, isso é muito bom. Olha, José, eu quero-te agradecer por teres vindo, foi um excelente podcast. Eu pessoalmente, não sei o que a malta acha, mas eu adorei para saber coisas que não fazia a mínima ideia. Só 1 hora e pouco, obviamente é pouco. Não dá para passar tudo. Falarmos nisso, mas a Federação e todas as associações ligadas à Federação de Culturismo e Powerlifting de Portugal estão sempre prontas a ajudar. A nossa função é mesmo essa, ajudar os atletas, incentivar os atletas a competir. A nossa maior missão é fazer com que o desporto aumente. Não olhar se o nível é pequeno, é grande, se vamos ter campeões da Europa, campeões do mundo já. Não, a ideia é criarmos uma base sólida desportiva e que seja possível incentivar novos atletas. Já estamos a ter novos atletas, novos nomes a competir no desporto, seja no culturismo, seja no powerlifting. Acredito que também vamos ter grandes resultados em Fitness Challenge, agora no Arnold, por isso vamos trabalhar todos os dias para isso.
Muito bem. Eu agradeço-te imenso por teres vindo, de verdade. O Ricardo depois vai deixar aqui as tuas redes sociais para a malta te seguir um bocadinho o teu trabalho, perceber o que é ser um juiz deste tipo de provas e acompanhar tudo aquilo que tu publicas. Se vocês gostaram, sigam o trabalho do José, obviamente sigam também o meu trabalho, subscrevam o nosso canal. José, nós vamos falando entretanto sobre outras questões, quem sabe se não me apanhas num fitness challenge, quem sabe. Olha que eu por acaso gostei mesmo da ideia. Relativamente ao podcast, ficamos por aqui, gostei mesmo que tivesses vindo, um grande abraço para ti e até uma próxima. Obrigado. Tchau, José. Um abraço.